É isso aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Inox e hoje nós temos aqui um profissional com extremo gabarito para falar sobre aço inox, que também trabalha em uma das maiores consumidoras produtivas de aço inox no nosso país, aqui do Brasil. Eu não digo que é uma das maiores, não. É a maior. Fala assim, que eu acho que deve ser por aí bem, atribui bem o peso da responsabilidade de quem hoje nós temos a oportunidade de dialogar e bater um papo nesse episódio. Continua, Jonathan. É isso aí. E eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito, e no último episódio nós recebemos aqui o Leonardo Pellegrini, que trouxe aí um extremo conhecimento a respeito dos aços 2XX, as diferenças com o 3XX na indústria alimentícia. Foi um bate-papo super bacana, bem descontraído. A gente conseguiu citar diversos exemplos aqui de casos que são necessários o máximo de cuidado possível, afinal estamos falando da indústria alimentícia, e você que ainda não assistiu tem a oportunidade de conferir lá no nosso canal do Papo de Inox. Mas diga aí, Douglas, o que você achou do último programa que tivemos? O próprio nome já diz, né? Mestre. Um grande abraço ao Leonardo, que a gente teve a oportunidade de receber, de dialogar e perceber o conhecimento que ele tem, e algo que nos chamou bastante atenção é que tem bastante profissional qualificado nessa região do sul. E nós estamos aqui com também um que tem um gabarito lá em cima. Porém, eu quero mandar um abraço tanto para o Léo quanto para sua mãe, sua namorada que o acompanhou aqui neste episódio, que foi sensacional. A importância e a presença do aço inox na indústria de envase alimentícia, os riscos que envolve quando se falta o conhecimento na correta aplicação do aço inox, fez com que nós entendermos um pouco melhor sobre os cuidados necessários, né? Tanto na parte de higienização, o cuidado na escolha para não trocar o material sem medir os riscos que estarão envolvidos, porque envolve vida, envolve qualidade do produto final e, claro, nós aqui como Papo de Inox, eu, Douglas, Jonatas, estamos fomentando e trazendo essas informações para potencializar o mercado, fornecer conhecimento e, claro, né, dividir esse conhecimento, né? Isso aí. Mas vamos lá no que interessa no assunto de hoje. Está conosco aqui ele que é pesquisador de materiais da unidade da Tramontina Tech. Como que é? Qual que é esse nome? Repete aí. Tramontina Tech, né? Tech. Engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em processo de fabricação. E está há 10 anos trabalhando ali na Tramontina. É o Roberto Mugen. Falei certo? Falou certo. Olha, é quase um europeu brasileiro. Seja bem-vindo ao Papo de Inox, Roberto. É um prazer recebê-lo aqui, representando esse time tão importante dentro do nosso universo do inox, que é a Tramontina. Perfeito, nós recebemos você com muita alegria e queremos também compartilhar juntamente com você sobre o aço inox, porque sabemos que esta empresa Tramontina, que há mais de 100 anos presente aqui no Brasil, que nós temos orgulhosamente de chamar de brasileira, né, porque ela foi concebida no Brasil e utiliza muito esse material tão nobre. Você é muito bem-vindo, manda um abraço para todos que pertencem lá àquela região do sul e à Tramontina, e queríamos saber mais sobre essa sua atividade e o uso do inox na Tramontina. Bom, trabalho na unidade Tramontina Tech, então nós produzimos utensílios para a cozinha, lixeiras e eletros também. Então a unidade ela surgiu para a produção exclusiva de cubas de inox no Brasil. A fundação dela foi assim. Na época, somente 3XX. Depois, mais adiante, nós começamos a importar pias de aço inox. Em 2005, foi decidido nacionalizar toda a produção de pias. Posteriormente, começamos a importar eletros. Depois, foi nacionalizada a produção de eletros também, com um grande consumo de inox. E, finalmente, nacionalizamos a produção de lixeiras, que era importada, e hoje, praticamente, todas as nossas lixeiras são nacionais. Mas, rapaz, você já me passou tanta informação em um curto espaço de tempo que a gente vê a presença do aço inox na parte de estamparia de cuba, porque foi um dos precursores nesse sentido de
trazer e fazer esse material, estampar ele aqui. Sim. E usar o inox presente na estampagem tem alguns problemas ou não? É todo material de aço inox que aceita estampagem? Existe? Como você é um pesquisador e eu queria entrar nesse debate que eu acredito que seja bem interessante, quando a gente pensa em Tramontina, são diversos utensílios. Então, desde faca, equipamentos, né, tanto para cozinha industrial quanto para dentro da própria casa, os domésticos mesmo, que são os eletrodomésticos, que a gente sabe que hoje tem a presença da Tramontina. Quando você observa, acredito que todo brasileiro hoje, de sul ao norte, do Chuí até lá, a Guiana lá em cima, ele tem a presença do inox em casa. E certamente, pelo volume que a Tramontina produz desse material, certamente ele vai ter lá um utensílio de aço inox. Mas a gente vai se ater agora neste momento, porque foi o primeiro que você falou, que é a cuba, estampagem de cuba. Calma aí, como que surgiu isso? Quais são os benefícios? Como que se trabalha isso? Quais são as dificuldades? Como a Tramontina, dentro desse parque fabril, que eu não tenho ideia ainda, que a gente vai dialogar sobre isso, do tamanho e do que precisa para a gente poder desenvolver esse material e ter ele em mãos. Cuba hoje está sendo o principal consumo do brasileiro para casa, né? Então, como cada vez as casas estão menores, o mercado brasileiro está focando muito em cubas. Nós trabalhamos com diversos modelos de cuba, desde modelos mais populares até modelos de alta qualidade e alto luxo. Cada um demanda uma certa trabalho, um certo material para ser feito. Não é qualquer aço inox que estampa uma cuba. Nós estamos falando de cubas de 140 a 220 milímetros estampadas a frio. Então, quando você fala isso, é profundidade. Profundidade da cuba. É repuxo que ela... Então, são inox que tem que ser trabalhados. Tu pode comprar um 430. Se for numa loja, não é só um 430. Tem 430 comum, temos 430 para estampagem. Inclusive, a Peran no Brasil hoje fabrica 3 modelos de 430 para estampagem. Dependendo do produto, é um aço ou outro. Não são todos iguais. Então, você passou uma informação aí bem interessante. Então, para quem acha que qualquer material de aço inox serve para estampagem, você que trabalha nesse nicho, não é qualquer material. Inclusive, 430 tem um trabalho que a Tramontina fez junto ao Centro de Pesquisa da Peran para desenvolver um material, um aço inox específico para atender uma estampagem de profundidade maior. Você participou em específico desse desenvolvimento? Nós já fizemos, desde que eu entrei na unidade, nós já estamos no 4º desenvolvimento de 430 para estampagem. Então, nós temos uma parceria muito grande com a Peran. Nós visitamos a Peran com alguma frequência, a Peran nos visita muito mais frequentemente. E nós estamos sempre discutindo como melhorar o aço e deixar ele melhor para estampagem, de maior qualidade, acabamento superficial, processo, tudo. Então, o aço que nós usávamos há 10 anos atrás, 430, para estampagem, já não é o mesmo usado hoje. Então, posso dizer como que aparece, surge essas demandas? As demandas vêm de diversas fontes. Então, nós temos necessidade de fazer uma peça mais profunda. O mercado quer uma peça mais profunda e com raios menores no canto. Nós chegamos à Peran e dizemos que nós precisamos de formação, qualidade, tudo, e a Peran faz uma pesquisa interna. Existem algumas promoções da própria Peran. Nós estamos querendo trabalhar de tal material, passar para tal para conseguir uma melhoria. Nós trabalhamos junto com eles para fazer o desenvolvimento desse novo material. Então, já houve várias vezes onde a Peran desenvolveu conosco um novo aço de estampagem, testou, homologou, comprovou e depois colocou esse aço no mercado. Você falou que tem 3 tipos de aços, o 430 para estamparia. Sabe dizer quais são? A Peran, ela chama por letras. Certo. Então, nós temos o 430E, que é um aço 430 estabilizado ao nióbio. A estabilização não é para solda, a estabilização é para estampagem. Então, calma aí. Então, você vai explicar um pouquinho dessa composição química aí que foi desenvolvida com essa finalidade. O que ela produz diferente no aço que é o 430 padrão? Sim. O 430 padrão da Peran vai ser um aço 16 de cromo, 1 e pouco a 2 de manganês e mais elementos residuais ali. Então, vai ter um carbono bem reduzido e tudo. Só que ele é um aço muito bom, até o acabamento 2B deles é muito brilhante, compete com um BA de fora,
Um aço excelente para produção de lixeiras e estampagem leve. Para estampagem profunda, eu preciso ter um material que tenha um tamanho de grão mais equilibrado, mais refinado, que tenha propriedades melhores e isotrópicas. E isso não é possível fazer no aço normal. O que a Peran desenvolveu já no passado. Adicionando um pouco de nióbio à composição química do aço, eles produzem alguns carbonetos internos, que acaba deixando o aço mais limpo a microestrutura, e produz um grão mais refinado, um tamanho bom para estamparia. Então, esse aço deles estampa muito bem. Ele escoa, ele acaba descendo com mais facilidade. Sim. Sem ter sem ficar tão quebradiço, é isso? 430 ele tem uma, ele, como o pessoal diz grosseiramente, nós deixamos ele correr, ele acaba sendo puxado para dentro da matriz. Então nós trabalhamos com um banco grande de aço e puxamos bastante material para dentro da matriz. É o embutimento que eles chamam? Embutimento. Acaba puxando muito material e tu mantém a espessura inicial do aço. E depois ele é estirado um pouco. O 304 já é o contrário, o 304 ele estira muito bem. Então nós puxamos muito pouco matriz e acabamos tirando muito ele. Mas por que isso? Por que o 304 ele tem essa elasticidade, né? Ela consegue conformar sem tanto perca de material, sem... Aí entramos numa questão que os metalúrgicos chamam quase de magia, né? O aço é constituído de grãos. Cada grão é um cristal numa direção que tem. O 430 ele é muito similar a um aço carbono comum. Então nós temos uma estrutura cúbico-centrada, então é um material que deforma bem. E temos 4 direções boas de deformação. O 304 ele é muito mais compacto. A densidade 304 é maior, ele vai a 7,9 quilos por litro, contra o 430 é 7,6 e um carbono 7,4, 7,5 grosseiramente. Entendi. Por ser mais compacto, ele acaba escoando em mais direções. Então tu consegue tirar muito mais. E além disso, o 304 ele tem uma questão que ele tempera por deformação. Um 304 tu não consegue temperar por temperatura. Tu pode pegar ele, que é 100 mil graus, jogar na água, que continua sendo 304 austenítico. Por deformação, ele se transforma em martensita. Então não tem. É interessante isso. Transformação da Opa. martensita, mesmo se jogar, se eu submeter ele a um processo de extrema. Tu precisa de um tempo de resfriamento extremamente curto, que não é na prática, não é obtido. É impossível, logicamente falando ali. Em termos industriais, não é factível. No laboratório é possível, sim. Mas o que interessa a ele é a deformação dele acaba gerando martensita. E essa martensita gerada gera uma correção bem estranha. Eu comecei a deformar o material. A região onde começou a deformar, ela acaba endurecendo. E a deformação dessa região que ficou mais dura, o aço começa a puxar do lado, deformando o lado. Então a peça como um todo, ela acaba deformando. Sim. Por isso tu consegue puxar muito mais. Isso gera uma questão muito interessante. A martensita é magnética. Então uma peça de 304, se eu pegar um ímã, 304, o ímã para a gente não gruda nela. Um 304 encruado, ele acaba ficando magnético. Olha, isso é um paradigma que a gente tem bastante perguntas e pessoas que querem saber mais informações sobre exatamente o magnetismo. Por que o material que é 304 ele pega magnetismo? Porque ele passou por algum processo, uma deformação do aço. E aí eu transformo uma estrutura que era uma cúbica de face centrada, que é a austenita, e eu passo para uma tetragonal de corpo centrado. Ou seja, uma martensita. Então eu crio uma fase extremamente dura no aço, resistente, e essa fase é magnética. E dá para reverter isso? É possível em aquecimento, se eu fizer um recozimento no aço. Só que aí não é. Mas não é necessário. Viável também na fabricação ali. É possível, mas não traria nenhuma vantagem. O austenita e a martensita, ambas, a recém-explosão de ambas é idêntica. Sim. Que é o que interessa. Que é o que mais interessa. E para o cliente ele acaba recebendo um produto mais rígido. Então, quando tu pega uma cuba, mais firme, né? Ela fica firme, ela fica uma boa rigidez. Mas existe o recozimento dentro da indústria, Roberto? Existem indústrias que fazem o recozimento de pias e cubas, com alguns materiais. Nós não fazemos recozimento. Nós trabalhamos com material especial que permite trabalhar somente a frio. Você diminui um processo. Isso é tecnologia, né? Diminui um processo, então em termos ambientais também é muito mais interessante. Sim. Eu não preciso consumir, o aço, é um consumo grande de energia. Pesquisa e tecnologia. Pesquisa e tecnologia. Cara. E aí nós conseguimos garantir uma peça final muito boa para o cliente, né? Então tá. A gente então tem o aço 430 comum. A gente tem o aço 430E, que tem uma adição de nióbio. Aí depois a Peran pegou, viu que o 430 ia chegar a um certo limite tecnológico e desenvolveu o 430F. Então substituíram parcialmente nióbio por titânio.
Então é um duo. É um duo. Vocês participaram desse desenvolvimento? Participamos. E, mais recentemente, eles desenvolveram o 430H, que é um aço baseado em titânio. O nióbio ficou residual nele. Então, nós por muito tempo usamos um aço com nióbio e nem fizemos marca sobre isso. Esse 430H ele é um aço de melhor estampagem e questão superficial também é muito bonita dele. Tu pega o aço, tu olha ele, como vem para nós, ele para a gente um espelho. E aí nos permite produzir uma peça final sem acabamento, ainda com um brilho muito elevado. E por que isso? Por causa do titânio? Da presença do titânio ou não? Não só o titânio, a Perã tem um processo final de acabamento muito bom. Ah, tá. Então é uma questão fabril da Fabril Perã. da Perã. Então eles têm lá o último acabamento do aço de encuramento. Eles têm um rolo extremamente polido que consegue garantir um brilho muito elevado no aço. De modo geral, se for importar um aço 2B importado com 430, não é tão brilhoso, não tem aquele acabamento. E por que é importante ter esse aço brilhoso durante esse processo? Para garantir um produto final com um acabamento melhor para o cliente. Então você consegue melhorar o acabamento final quando ele já inicia com acabamento de polimento, vamos dizer assim. Nem é um polimento, que ele já vem praticamente brilhoso. Já vem né? brilhoso. Como vocês bate a frio, né, o produto de vocês, praticamente o produto já sai formado e quase que meio que acabado. Sim. Essa que é a ideia. Mas aí o nióbio, a gente tá falando de 430 aqui, Sim. certo? O nióbio, tudo que foi Cuba. adicionado para Cuba, para estampagem. Acompanha o Pra raciocínio Cuba. aí. Então, quando você estampa, normalmente você tem aquelas deformidades. Quando você adiciona isso, você O não nióbio tem... tu consegue reduzir muito isso aí. Então, um problema clássico do 430 é a estria de deformação. O nióbio acaba auxiliando muito em remover essas estrias de deformação. Então, tu consegue produzir uma cuba sem estrias para o cliente final. E o titânio? O titânio, metalurgicamente, é muito similar ao nióbio. O titânio e o vanádio são similares. E então, eles acabam auxiliando muito nessa propriedade de produzir uma peça final sem estrias. Mas aumenta a resistência à corrosão, porque a gente tem uma certa preocupação quando a gente trabalha com aço 430. Eu não digo somente na parte de estamparia, mas quando você vai trabalhar com aço inox, que vai usar numa área costeira como o Brasil é, de norte a sul bem costeiro, a pessoa tem essa preocupação. Pô, estou trabalhando com 430, existe um risco de oxidação por exposição à névoa salina, enfim. Quando você fala de um material como esse, ele aumenta a sua resistência à oxidação, à corrosão? Sim, o nióbio, o titânio, eles acabam aumentando a resistência à corrosão do aço, porque são formadores de carbonetos. Então, eles removem o carbono residual que tinha no aço, fica na forma de carbonetos presos, e tu tem mais cromo livre em solução sólida. O inox, o que importa é a quantia de cromo que tem em solução sólida. Não dá que nós brincamos, o inox tem que ter 12% de cromo para ser inox. Nós temos um aço D6 que tem 14 a 16 de cromo e não é inox. Opa, Por quê? Essa daí eu não sabia, aprendi agora. Porque o D6, o cromo, está preso na forma de carbonetos de cromo para dar dureza ao aço. É um aço para estampagem, para fazer matrizes excelente. Mas ele não é um aço inox, ele oxida se jogar água nele. O que importa é o cromo tem que estar livre. Então, nesse aço estabilizado, nós removemos esse carbono residual que acabaria atacando o cromo, mantendo o aço... porque o carbono casa muito bem com o cromo, né? Carbono Então, quando casa eles se muito bem. encontram, eles se juntam. Se juntam. E aí precisa estabilizar justamente para poder Sim. separá-los, né? Removo esse carbono da solução, então eu tenho mais cromo livre e acabo aumentando a resistência de corrosão do aço inox. Aquela camada passiva, ela forma e aí cria essa proteção. A camada passiva de inox é basicamente um óxido de cromo, que se forma extremamente rápido em N condições. Então, se eu pegar o inox, lixar ele e remover toda a camada passiva, o próprio contato com o ar já recupera ela. Entendi. Então, se o aço inox estiver contaminado, não recupera tão bem quanto um aço limpo. Então, esse aço para estampagem, ele tem essa propriedade de ter praticamente zero carbono livre em solução. E a diferença de preço? Vocês têm noção de diferença de preço ou não? De um 430 comum, vamos chamar de comum, e pro E, pro F e pro H? Eles encarecem bastante. Bastante ou 15% a 20% a mais de custo. Mas não chega perto de um 304. Não, 304 vai mais 30%, 40% de custo. Vamos pegar dos iniciais aí, do 430 pro 430E. Qual que é a diferença de preço? Uns 15%. 15%. E aí 15% a mais em cima do E, pro F não, e do não F chega a pro aumentar H. muito, não. Aí já... 15% é a faixa... Mas aquela faixa ali, varia. aumenta Em média. centavos. Média, centavos. Então, por isso que é importante você que nos acompanha
ter de fato o conhecimento do material que você vai utilizar. Quando você fala em aço inox, você tem o 304, 430 e outras ligas que estão presentes. Mas você observa que o 430 tem variações que nós estamos aqui discutindo a respeito, que vai garantir uma maior resistência à oxidação, à corrosão. Então tem que analisar bem para que meio que você vai estar inserindo esse material. E por que a Tramontina desenvolveu junto com a Peram essas tipologias de tipo de aço 430, visando o quê? Uma estampabilidade, uma resistência maior à corrosão? Qual que foi a necessidade de um desenvolvimento de um novo material como esse? 430, repete, H, E, H, F, H. Foi a necessidade de estampagem. Em termos de resistência à corrosão, o 430 é muito bom. Sim. Claro, dadas devidas proporções, então... A aplicação, né? Eu não vou pegar um 430 e colocar dentro do mar e ficar usando água salobra todos os dias. Se um uso com uma pia doméstica normal, 430 é excelente. Nós precisávamos de uma questão de estampagem para entregar um produto melhor ao cliente. Sim. O mercado queria uma cuba mais profunda, nós precisamos de um 430 melhor para a produção dessa cuba aí. Então nós fomos fazendo para garantir uma estampagem boa do aço. Foi pensando nessa parte de estampagem. Sim. Foi o início de um trabalho da Tramontina com aço inox. Foi visando cubas e em cima das cubas foram desenvolvendo novas necessidades de acordo com o mercado. Foi o mercado que disse, preciso de uma cuba mais profunda. Como que vocês chegaram a essa conclusão que precisava estampar uma cuba com uma profundidade maior? Ou o mercado lá fora que acabou influenciando o próximo passo da Tramontina, vamos dizer assim? O mercado que define. É o mercado que define. É o mercado que define. Então, o mercado, ele manda no que o produto vai ser feito. Não adianta eu criar uma cuba excepcional se não tiver mercado que consuma. Então, nós temos toda uma linha de produtos de acordo com a necessidade do mercado, né? Tá. Então... E quais foram os modelos de cubas que se iniciou? Porque você tem hoje aquela cuba que você encontra em qualquer materiais de construção, que é a linha de entrada. Aí você tem aquela cuba premium, não sei como que a Tramontina classifica. Aí você pode me explicar um pouco melhor. Nós começamos com as cubas clássicas do mercado, a 0, 1 e a 2, que é a 44, a 4730 e a 5634. Essa é a linha de entrada. A linha de entrada, que é o padrão que o mercado todo consome. Que é o mercado que consome. Então nós, para a gente, todos os outros fornecedores de cuba no Brasil produzem esses modelos. Tá. Aí o que nós temos de diferença? Nós temos as profundidades das peças. Então nós temos 140 milímetros em inox 430. Então a pessoa vai ter essa peça, ela tem um custo muito bom para o cliente. Nós sendo 430 com 140 de profundidade. Então a peça com profundidade boa para o cliente. E vende bastante. Depois nós temos um modelo que nós usamos 304, nós queremos fazer ela em 170 de profundidade. E por que não 430 com 170? No momento nós temos tem muita consultora em Brasil, que é um país litorâneo também. A população brasileira está basicamente no litoral. Perfeito. Nós vamos ter como exceção São Paulo e Belo Horizonte. As grandes cidades estão no litoral muito próximas. Sim. Então nós precisamos de um material mais resistente à corrosão, nós temos o 304. Então, é que não tem o consumo necessário para ter um material 430. É isso, né? Com profundidade. Mas daria para fazer o repuxo num... Daria. Aí nós temos essas peças, elas também têm um acabamento diferenciado. Então, nós temos nessas peças o acabamento padrão. Sim. Que é acetinado, escovado. Nós temos um acabamento brilhoso e temos um alto brilho. O alto brilho, a peça fica quase um espelho. Perfeito. E o 304 ele é muito bom para ser polido. É uma dúvida que o pessoal tem muito. Qual que é a diferença entre o acetinado e o escovado? Aí vem mais a nomenclatura da própria empresa. Então, para a Tramontina hoje, o acabamento que nós temos como escovado é o que muitas pessoas chamam de acetinado. É sem brilho? É um sem brilho, então é um acabamento fosco. Então vai ter alguns risquinhos superficiais em todas as direções. É uma peça muito boa de dar manutenção nela, é muito fácil de manter ela limpa. Porque tu esfregar um talher em cima, um prato, é uma cuba. Essa é uma vantagem. Ela não vai ficar marcada. Então, tu largou o prato, lavou, de qualquer jeito, a peça se mantém com o acabamento muito bom inicial dela. O mercado brasileiro está gostando muito desse acabamento. É muito fácil de manter ali. Porque o alto brilho, ele vai permitir que risque, ela perde aquele brilho com o passar do tempo, é isso? O alto brilho é muito bonito, o acabamento, um espelho.
Só que é o lindo. cuidado tem que ser redobrado. Aí a pessoa, claro, tem que tomar cuidado na peça, tudo. Nós andamos, inclusive, uma pasta de polir para a pessoa manter a peça como original. Então, se quiser manter aquele acabamento todo brilho, é possível manter ele. Com alguns cuidados em relação ao acetinado ou escovado. E depois nós temos também, a pessoa tem alguns modelos, já lançamos agora, que é umas cubas estampadas a frio em 304, que vão até 185 milímetros ou 220 algumas. Mas nesses modelos 0, 1 e 2, é isso? Ficou fora desses modelos 0, 1 e 2. Então nós temos uma cuba que é 47 por 30.5, que ela vai a 185 milímetros. O mercado gostou bastante dela. E aí vocês deram qual que é a nomenclatura para quem nos assiste e queira saber qual que é que ele busca com essa profundidade. Então busca Tramontina Cubas Prime, vai Prime. encontrar esse modelo. Depois foi desenvolvida o que é a Cuba Morgana, que é um nome Tramontina, mas hoje estão copiando até esse nome para vender. Nossa. Então a Morgana, nós temos ela, tem um desenho diferenciado, ela não é um retângulo, ela tem no meio um recuo para torneira e misturadora. Ela chega a 220 milímetros de profundidade. Então nós temos uma pequena, para casas pequenas, uma média e uma grande. Eles chamam também de Cuba Gourmet. Cuba Gourmet, Para ficar mais fácil para você se situar, nós estamos aqui com a Tramontina, que é fabricante daquelas Cuba Gourmet. E sabemos que o mercado tem um grande consumo dela, então está tendo uma boa entrada. Também, né? E a concorrência também está mas tem que saber quais são os riscos que se envolvem quando você tem um material que não é o 304 ou um outro tipo de material que pode trazer um grande problema aí no decorrer do tempo, né? Sim, nós trabalhamos essa peça, ela trabalha 30408, então é uma peça pesada, rígida, garante uma longa vida útil. Não temos problema dessa peça no mercado de corrosão e nada. Sim, esse é o cuidado que se tem que ter. E da China está vindo qualquer coisa. Esse que é o grande problema. A pessoa às vezes compra pela aparência, pela beleza, mas isso foi desenvolvido para a China, não para o Brasil, que é uma região extremamente costeira e que tem um risco muito grande na questão de exposição. A forma como nós trabalhamos o inox é diferente do que o material que vem de fora, né? E a gente sabe que está tendo bastante problema aí no mercado por conta disso, né? Sim, está vendo muito cubas de fora em aços não normatizados, então o pessoal pega qualquer aço que seja inox, estampa ele e manda. E qual é o risco, Roberto? A peça acaba oxidando. Então a pessoa Ou deformando, né? Ela pode quebrar também? É muito difícil, porque é uma cuba, ela não quebrar ela não vai, mas oxida. Então tu comprou uma cuba para ter em casa para lavar a louça e daqui a pouco a cuba está oxidada. Aí tu vai ver o fabricante, o importador já nem existe mais, trocou, é um aço muito fino que acaba vindo de fora. Um aço inferior. Pode furar também, pode gerar um pitch de oxidação a ponto de furar e começar a vazar aquela cuba. Aí você perde toda a sua cuba, o seu mármore, e imagina como que fica, né? Porque é uma pia gourmet. Uma pia gourmet você não vai colocar em qualquer material também, né? Sim. Porque ou ela é embutido, ela é sobreposta, mas fica com um acabamento muito bonito. Só que você imagina você tendo que mexer depois que você tá utilizando, né? Nós comentou muito bem a questão do pitch, né? O pitch é um problema clássico de aços que se passivam, então inox, alumínio acaba tendo um problema. No aço carbono vai ter uma corrosão geralmente generalizada, todo ele vai ficar vermelho, oxidado, a ferrugem tradicional. Mas isso até comer o material demora muito, então no inox, se usar o inox de baixa qualidade é possível se produzir pitches. Até o inox bom tu consegue sob certas condições, contaminação, material errado. Só que o pitch tem um problema, ele praticamente não vai para os lados, ele vai para baixo. Então, para um pitch furar inox é algo muito rápido. E isso é um problema de alguns aços inox vindo de fora, que eles têm pouquíssimo cromo, tá no limiar do inox, e acaba gerando um pitch muito rápido. E aí uma cuba, no momento que ela furou, ela perdeu a função dela. Tu quer uma cuba para lavar dentro, a água sair pelo ralo, se ela começou a cair no teu móvel, tu já é um problema para ti. Então você vê, ó, tome cuidado com essa economia que você faz, que pode gerar um prejuízo muito grande. Então, analise bem a escolha. A Tramontina é uma marca renomada no mercado, que você tem que ter uma atenção quando você vai fazer a escolha, porque o inox ele veio para durar, passa de geração em geração, o inox permanece. Mas é necessário você saber fazer o uso e a compra dele. Existe material não normatizado sendo vendido como aço inox.
existe um risco envolvido, porque aí você tem uma quantidade menor de níquel, que chega até 1%, né? Você tem uma quantidade menor de cromo e, claro, você tem uma adição de outros materiais para poder dar uma equilibrada na composição química, que pode gerar aí um desgaste prematuro e, às vezes, uma desvalorização daquilo que é tão valioso, que é o aço inox. Então, por isso que é necessário esse cuidado. Então, certifique que essa marca que você esteja comprando seja Tramontina, uma marca nacional, uma empresa idônea, que vai fornecer, sim, os cuidados necessários para você ter o material por um longo tempo. E mais ainda, né? Tem todo um centro de pesquisa, engenheiros, mestres, doutores, que desenvolve o aço inox para atender da melhor forma possível o Brasil, o brasileiro, o uso, respeitando todas as variações necessárias em todo o nosso, posso dizer, continente, né? Porque o Brasil é um país continental e é necessário essa preocupação, e eu muito me orgulho de ter alguém aqui da Tramontina bem representando, né, a respeito e falando sobre esse material que é tão usual e tão presente. Vamos continuar falando sobre os demais materiais da Tramontina? A gente chegou nessa pia... E o maquinário que eles usam? Aí nós também temos um outro modelo de cubas ali, que são as cubas retilíneas. Então, são cubas extremamente profundas. E nesse caso, ela não é estampada, ela é dobrada ao aço. Então, nós compramos um aço com acabamento de usina, um acabamento escovado, muito bonito. E esse aço é recortado na laser, dobrado por prensa, e depois nós soldamos o lateral dele. O que o cliente tem de vantagem nessa peça? É uma peça... As bordas são retas, o raio no canto é mínimo e ela tem uma grande espessura de parede, 1 milímetro. Então é uma peça muito pesada, ela pode ser transformada tanto como cuba como pias. E esse é voltada para um público específico, vamos dizer assim, de um alto padrão, é mais voltado para um público, porque ela demanda muito mais tempo, né? Acredito eu. Sim. Que é um trabalho, por mais que existam equipamentos e maquinários modernos envolvidos, mas é bem manual, né? Grandes quantidades, né? De panelão grande. Ela é uma peça bem mais complicada de produzir. Então, uma cuba normal, nós vamos comprar o aço, bobinas, recortamos o blank, estampa a peça, 3 operações, lava a peça, fura, pole, acabamento, pintura, tá pronta. Essa recorta na laser, dobra, solda, lixa, acabamento, testes. Ela é bem mais trabalhosa de ser produzida. E é um público mais premium, sim, ela, mas ela tá tendo uma venda bem interessante. O pessoal tá gostando dela pela design dela e durabilidade. Então... E como vocês desenvolveram? Foi a partir do mercado? Tudo é o mercado quem direciona a tomada de decisão de vocês de desenvolver um novo produto? Sim, o mercado acaba definindo e são feitos estudos com o mercado e vamos criando vários modelos. Então, desde que a pessoa quer só uma cuba pequena até uma pessoa quer uma pia grande, com diversos acabamentos que tem. E quais são as dificuldades para esse desenvolvimento? É a escolha do material adequado? Que tipo de equipamento utilizar? Porque você falou aqui sobre laser, sobre prensa, sobre viradeira, que no caso dobradeira, sobre materiais que vão estar envolvidos, acabamentos. Inclusive nós temos aqui parceiro que nos apoia, como a Sabra, que faz todo o fornecimento dos insumos necessários para fazer um correto acabamento no inox. Quais são as dificuldades que vocês encontram quando vai desenvolver um novo material, por exemplo? Quais são os cuidados necessários? Nós vamos avaliar bem primeiro qual material vai ser utilizado. É um 304, é um 430. Sabendo o material, vamos avaliar quão fácil é trabalhar ele e fazer a peça. Então, qual matriz tem que ser feita, cuidados na matriz, raios, fazer cálculos para ver se é factível ou não o produto, desenvolver a matriz. Então, no Brasil, infelizmente, nós temos poucas empresas que fabricam matrizes. Para aço inox é mais difícil ainda. E aí o produto. E aço estampado, a matriz é cara, complicada e para grandes volumes. Então, nós temos que fazer um produto que vá vender depois. Perfeito. Agora, para quem nos acompanha e não sabe o que é uma matriz e um punção e um prensa-chapa, vamos explicar isso melhor, então, Roberto, para poder situar o pessoal quando a gente fala sobre matriz. O que é uma matriz? É uma forma? É uma forma que vai tomar a peça? Explica um pouquinho melhor. A pessoa vai receber ter uma chapa de aço. Essa chapa de aço ela vai chegar na matriz, pode ser com uma ferramenta inteira ou só a parte de cima.
Então, embaixo temos o quê? O prensa-chapas, que vai segurar esse aço. No meio vão ter o punção, que é o formato da cuba. E em cima vai ter a matriz, que vai dar o raio de entrada. A matriz e o prensa-chapas acabam apertando o aço para o punção subir e tu controlar quanto de aço vai entrar para fazer a cuba. Se não tiver pressão nenhuma, a peça sai toda enrugada. Pressão demais, eu rompo a peça. Qual a pressão, como ela tem que ser aplicada, como varia ao longo do tempo, isso influencia no processo. Isso é tudo estudado antes de você fazer a escolha do material necessário, ou você vai naquela, vamos testar para ver se acerta? Já tem que ser feito um bom estudo antes, e não podemos ficar testa, erra, testa, erra, testa, erra. Temos já ter um bom estudo antes para já chegar no material quase exato. Então, fica só aquele polimento final. Aqui o cantinho, vamos ajustar um pouco mais, um pouco menos. Então, é bem mais complicado. Então, você está dizendo que a Tramontina tem diversas matrizes e diversas punções para cada tipo e modelo de cuba. Então, cada cuba tem um molde lá, vamos dizer dessa forma, que fica mais fácil. Cada cuba tem que ser seu próprio conjunto. Uma não pode utilizar da outra para garantir a peça final idônea. E agora tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante, você tem esse material que provavelmente é de um outro tipo do que aço inox. Uhum. Você vai ter dois materiais diferentes trabalhando junto. Existe algum risco nisso? Acaba transferindo algum material que está lá na matriz, no punção, para o material que está deslizando ali ou não? Tem que ser materiais metalurgicamente dissimilares. Então, se for estampar aço carbono, eu vou usar um D2, um D6, um aço rápido, porque eles têm alta liga, são bem diferentes no carbono e não tem compatibilidade. Pro inox eu tenho um problema. O inox ele tem um alto cromo para dar essa corrosão. Então eu preciso usar um material que não seja um aço D6. E aí, se for procurar, você usa muito bronze alumínio. É um bronze especial de alta dureza que é padrão no mundo inteiro para trabalhar com aço inox. Então esse é o cuidado. Você que vai trabalhar com embutimento, com inox, com parte de estamparia, você tem que saber o tipo de material necessário para você fazer o seu ferramental, viu? Não é qualquer material que vai trabalhar com aço inox sem ter problema, correto? Correto. E aí esse bronze alumínio ele é um material bem similar do inox. Nós trabalhamos com lubrificantes, em alguns casos com filme de estampagem, que garante que nada do bronze vá para o inox. Numa situação totalmente atípica, que dê algum problema, que haja uma mínima contaminação, o bronze alumínio ele não contamina inox, não vai gerar corrosão. Se a pessoa usar um aço carbono, é muito fácil comprar carbono e fazer uma matriz. O carbono contamina inox com ferro e a peça vai ficar vermelha depois. Ah, entendi. Olha o cuidado. Mas existe isso no mercado, Roberto? No mercado acontece muitas vezes erro, às vezes, do próprio cliente. Então, eu tenho uma peça de inox. Largar uma panela de inox em cima de uma cuba de inox, eu posso aquecer para a vida e nunca vai acontecer nada. Agora, se eu pegar em cima do inox e deixar uma bucha de aço inox, uma palha carbono, de aço, palha de aço carbono. Essa aço carbono, com qualquer umidade, ele vai oxidar e ele vai fazer o quê? Ele vai manchar o inox. Então, o inox vai ficar vermelho por cima. Ele não está oxidado, mas ele está manchado pelo aço carbono. E obriga a pessoa... E tem como reverter, sim. A pessoa pega uma pasta de polir, acaba ali esfregando no inox, tu recupera ele. Panelas de ferro fundido, facas de aço carbono sobre o inox acabam manchando ele. Então, geralmente o que acontece? O cliente acaba deixando uma peça dessa sobre o inox e ela acaba manchando ele. E então, a pessoa recupera ele facilmente, mas manchou a peça. Na produção, nós garantimos que tudo seja inox para garantir que o aço saia de lá perfeito, sem problema. E você não tem nenhuma dica para dona de casa remover essa mancha aí? Porque toda dona de casa quer ligar para a Tramontina para perguntar se consegue resolver o problema da cuba, da panela dela. Temos sim. Para as manchas, nós vendemos uma pasta de polir, em diversos tamanhos, vendemos praticamente sem lucro para ajudar o pessoal a manter, né? Manter. Então, pega qualquer pano limpo, aplica essa pasta e esfrega. Então, se for um aço, um acabamento brilhoso, alto brilho, esfrega aleatório, ou até para dar o brilho na peça. E tu consegue parar lá o brilho. Se tiver um acabamento escovado num sentido, manter sempre no sentido escovado o aço para reparar ele. Então, se tiver um cooktop, um fogão, uma peça, tu consegue remover essa mancha e fazer o inox voltar à forma original dele. Dica da Tramontina aqui, hein? Ó. Você que acompanha, tem uma pasta específica que garante, né, essa recuperação, né, da antiga
acabamento Original. antigo acabamento que já existia, mas é necessário observar o sentido do escovamento ou do polimento para que você não danifique ainda mais o material e ache que não está sendo uma boa solução. Mas o inox sempre será uma solução viável, ideal, com uma dureza excelente, com acabamento perfeito, mas é necessário o cuidado, né? Mais um detalhe, a Tramontina, além das cubas, não sei se a tua divisão também tem as facas e outros, é o mesmo setor, é a mesma... Explica um pouco melhor sobre, porque é estampado, não é estampado, como que se faz uma faca? A minha unidade ela trabalha na pesca de cubas, então cuba, pia vai ser estampado, exceto algumas que são dobradas. Lixeiras são produzidas também em inox, nós fazemos inclusive algumas lixeiras pintadas, é bem interessante. Opa, calma aí. Ei, a gente já falou sobre inox, inox colorido aqui, mas agora você vai conhecer um novo processo de um inox que também é colorido, pintado. Você sabia que aço inox pode ser pintado? Então aqui a Tramontina lançou e tem novidade aí, uma beleza. É importante. Ô, Jonatas, tenta jogar essa lixeira aí na tela para poder ilustrar. Já lançou, Roberto? Já lançou ela, já tá no mercado. Tá no site? Tá no site. Eu vou tentar achar aqui. Lixeiras coloridas também já aparece. Essa lixeira que nós fizemos, nós temos uma lixeira com acabamento de aço escovado. Então o inox com acabamento escovado ele é muito bonito. O inox tem a vantagem que tem aquele brilho, não é um brilho, tem um escovado que é diferenciado. Sim. E aí nós queríamos não só dar uma cor fosca, pode ser qualquer material embaixo. E aí nós fizemos um processo especial de cataforese, onde garante que essa lixeira ela tem uma pintura semi-transparente onde tu enxerga o brilho do inox por baixo. Então a pessoa vai ver o acabamento do aço inox. Repete esse nome aí desse processo, como que é? É um processo de cataforese, é uma pintura especial, também se utiliza em pintura de automóveis, é uma pintura muito resistente, então, mas tu garante que um automóvel não vai oxidar se deixar abandonar no tempo. É uma pintura que tem que garantir a qualidade. Claro, no inox não temos esse problema, que o inox não vai oxidar, sim, mas nós queremos uma pintura de alta qualidade e ela mantém esse brilho. Então nós temos diversas cores, modelos que são apresentados ao cliente. Mas ela não tem um desplacamento, porque esse eu acho que é o grande... É o maior problema. Um aço carbono, tu vai fazer uma pintura nele, limpar a peça, faz uma fosfatização, que é um ataque químico de ácido, isso vai criar uma estrutura esburacada no superfície de carbono e ancora muito bem a pintura. No inox, se eu fizer uma fosfatização, o máximo que eu faço é limpar o inox. Então o inox é muito resistente a produtos. Ele vai ter aquela camada de proteção ali. Tem a camada passiva, então nós temos que fazer o quê? Tem um processo todo especial para garantir que essa pintura vai aderir ao inox e vai ficar no inox. Mas aí vocês fazem essa pintura após a lixeira ser fabricada ou você consegue dobrar com essa pintura já existente? Nós fazemos na lixeira pronta. Tá. Então, temos essas lixeiras quadradas. Então essas lixeiras com essas tonalidades, elas são pintadas, são de aço inox? São de aço inox. Um aço inox, acabamento escovado, então a pessoa consegue enxergar por baixo. Na imagem que a gente viu, mas se for olhar ao vivo de perto, tu enxerga por baixo o acabamento de inox. E esse é o diferencial. Não é só uma peça pintada, ela tem o acabamento por baixo, é visível. Olha aí, a lixeira colorida Tramontina, hein, Tramontina? Estamos fazendo propaganda de vocês de graça aqui, hein? Ajuda nós. Então, temos essa linha, tem também uma outra linha de banheiro, que é lixeiras redondas. Tem umas lixeiras quadradas também, que são com essa cor. Então, são processos diferenciados. Mas isso é processo de estampagem também? Para esse tipo de lixeira? Nesse lixeira, nós temos a tampa, que é estampada. E o corpo acaba sendo uma virola especial para fazer a peça não redonda. Então, saem modelos quase quadrados, de tamanho D tudo, que saem nesse tamanho. Nós temos também uma linha de eletros. Então, coifas, cooktops, tudo. A Tramontina, no passado, ela importava. Nós fomos o maior importador de coifas do país e decidimos nacionalizar a produção das coifas. Hoje, nós já vendemos muito menos coifas que no passado, mas vendemos coifas de inox. Então, para o cliente colocar a peça e mostrar ela, ela fica lá muito bonita a decoração dela. Então, todas as coifas que são da Tramontina hoje, a fabricação ela é nacional. Nacional. Porque a coifa, quando você fala de coifa, você tem a parte de sucção, você tem a parte eletrônica nela,
e tem a parte do revestimento que é totalmente em aço inox, a maior parte delas, né? Sim. E hoje vocês também têm essas coifas pintadas na cor ou não? Ou não? Nas coifas nós temos um processo de pintura, nós vendemos alguns modelos com pintura especial. Mas em aço inox? Em aço inox. Aí é uma pintura um pouco diferenciada. É uma parceria que nós temos com a VEG Tintas. Mas é o mesmo processo? Similar. Similar. Similar, não é igual. E aí dá uma grande linha de cores para o cliente comprar. Atende todo o público. Atende todo o público. Nós temos umas coifas com acabamento inox preto, que é um aço importado da Holanda. É uma empresa que fabrica um aço que tem um acabamento escovado extremamente profundo, num aço especial, preto. E temos um modelo que pode ser revestido com pedra. Então, essa acaba sendo diferenciada. Isso aí é lançamento recente que tem delas ali. Você percebe descasca, o desenvolvimento? sei lá. Não, nós fazemos testes ali de resistência à abrasão, extremamente agressivos, e o material resiste. Nós usamos uma variação do teste que é usado no Teflon para esses materiais para garantir que a pessoa, mesmo que esfregue ela, não vai desgastar. Tem aquele teste de aderência, né? Que faz o X na pintura, desplacamento e tal. Fazemos o X, nós fazemos inclusive um bem mais agressivo, que são uma grade que é riscada no aço, então 2 milímetros de distância entre um risco e o outro, onde tem que ser riscado todo o revestimento até o aço, cruzado, e aí uma fita de alta cola colocada lá em cima e puxa. E não pode sair nada da tinta. Resistência à abrasão, uma escova abrasiva, que é colocada com peso e fica esfregando sobre o material para garantir que ele não vai descascar. Claro, não é para lixar uma pintada, é para passar um pano, tudo. Mas caso haja um desgaste, vai acontecer, a pessoa se quer esfregar tudo, a peça tem que resistir. Mas sabe o que eu fico pensando? A pessoa compra o aço inox ou escolhe um produto em aço inox pela beleza do aço inox. Porém, tem pessoas que eu preferia que fosse de uma tonalidade diferente. Porém, aonde vai ser aplicado esse material, um material extremamente uma área corrosiva. Então, tem que ser o aço inox. E, portanto, vocês utilizam a pintura atendendo ao cliente que quer e garantindo aquela dureza, a falta. Não vai ser necessário ter aquela manutenção corriqueira. Eu acredito que seja por isso, porque para mim o aço inox ele é belo, escovado, polido ou acetinado. Você que escolhe, mas o aço inox já é belo. Mas Sim. aí você trabalha com essa vertente para atender todos os públicos. Todos os públicos. Se o mercado quiser alguma coisa, nós vamos atender o mercado. Então... E esse é o seu desafio, né? Como pesquisador, como alguém que desenvolve, né? Sim. Desenvolver o aço colorido, uma pintura boa para o cliente foi um grande desafio. Porque tentar pintar inox não é fácil. Ele é um material muito resistente, é inerte, ele não é atacado por nada, então pintar ele não é fácil. Ele não segura nada também, né? Se você for ver aí, para você desenvolver, para fazer ter essa aderência, eu acho que é um Como desafio, que vocês né? chegaram nesse tipo de processo? Muita pesquisa, procura, como fazer, teste com fornecedores, N materiais, até conseguir chegar... Demorou quanto tempo, mais ou menos, aí? Desenvolvimento desse tipo de solução? Demorou mais de 1 ano e meio algumas soluções e teve outros que nós ficamos, depois de lançar no mercado, ficamos mais 1 ano e pouco em cima para melhorar ela e garantir que não vai ter incomodação. E que tipo de aço é utilizado? Nessas peças aí nós estamos trabalhando basicamente 430. Só 430? Só 430 para pintura. Porque você precisa ter preço que seja compatível com o mercado. Você imagina, você trabalha já com aço inox e você já está trazendo pintura, você está trazendo um custo maior àquela peça, àquele produto. Eu gostei dessa lixeira, eu vou levar para casa. Pede para Tramontina, manda para nós aí. Vamos deixar aqui fazer. Nossa, eu tiro até foto pro Instagram. É importante, mas você percebe a presença do aço inox. E nós estamos falando aqui com a Tramontina, que utiliza na sua linha mais de 100 toneladas de aço inox por dia. Escute bem, é por dia. E olha só, ainda existe espaço para crescimento, não existe? Explica melhor esse uso de aço inox aí tão grande na Tramontina. Na unidade que eu trabalho, nós estamos cortando em torno de 27 toneladas de aço diário, produção de pias, cubas. O principal volume nosso é pias e cubas, que é o que mais consome. Depois tem um consumo para lixeiras. A lixeira é um aço mais fino, acaba em peso dando menos, e eletros. Depois nós temos uma outra grande consumidora, maior que nós, que é a cutelaria. Produzem talheres
desde um talher extremamente popular até um talher extremamente nobre. Por isso que eu falei que em toda casa tem Tramontina. Porque eu tenho talher lá dentro da minha casa, tenho cuba, tenho tudo nesse sentido. Quando você olha a marca lá, Tramontina. Aí os talheres vai depender do uso, então nós temos garfo, colher, geralmente são 430, faca um 420 para temperar e garantir que o fio da faca vai durar. Calma aí, então... Peraí, opa, talher aí. do 430, vocês... Não, qual que é? 420. Ah, 420, faca. A Pra faca é temperar. 420. Para Né? temperar, ué. também se usa ácidos especiais alemães, o 1.4116 DIN. Então, é um aço para dar uma dureza muito boa para a faca e garantir que o fio permaneça nela. Ele é martensítico também. Ele é martensítico, ele tempera. É diferente do 420. Nós temos também o 304 para alguns talheres mais especiais. Então... Nossa, 304 para talher? 304. Mas aí não faca. Não faca, garfo e colher. Ele não é ferrítico, é martensítico. Martensítico. Então, Ele é mais duro, que faz com que aquele corte, né, o fio de corte ali permaneça por muito mais tempo. Ele aguenta o desgaste. mas também tem uma linha também que é um aço mais macio, que tem certos locais que preferem. Então, frigoríficos, açougues preferem um aço mais macio, que é fácil de afiar. Então, Que tipo de aço é esse? tem variações do 420. Então, tu pode pegar um aço mais macio. Então não vai dizer que tem também uma nomenclatura D, E e F, que nem você falou, H. Tem umas numerações especiais ali. Então, a pessoa vai escolher, eu quero uma faca dura, que eu vou afiar lá de vez em quando, mas se afiar, mas o fio é eterno. Eu posso também pegar uma faca mais macia, que eu tenho que estar toda hora afiando, mas eu garanto um fio excelente. Então, tem opções para o que o cliente desejar. Então você que vai comprar uma faca, entenda que existe diferença na composição química do aço inox, que garanta ela aí uma maior... como que eu posso dizer assim, né? Não maior resistência, mas maior Durabilidade. no fio de corte. No fio de corte. A questão é essa. E outras que até preferem que fique amolando por mais vezes, né? E seja mais fácil de você fazer essa afiação. Então, cada cliente é um cliente, tem todas as variações para o que o cliente precisar. Aí nós temos também uma grande linha de panelas. Então, quase todas são fundo triplo. Então, por que o fundo triplo? Uma panela profunda para resistir aos alimentos, vai sal, vai tudo dentro, o 304 é o material mais indicado. Sim, mas as panelas são estampadas? São estampadas. Então passa pela sua diretriz ali, por onde É você uma outra pertence. unidade. Eu não É uma outra trabalho- unidade? Então, para estampar a panela são mais etapas que uma cuba. É mais etapa? Mais etapas. A razão da largura dela, profundidade, em alguns casos é bem mais agressivo do que numa cuba. E nessas panelas vai ter o quê? O 304 é um material excelente, mas mesmo formado, ele não é bom para indução. Ele não pega ímã, mas muito fraco. Então, o que o pessoal faz? Coloca-se um disco grosso de alumínio embaixo dele para distribuir bem o calor na panela e um disco de inox ferrítico, um 430, para garantir que essa panela vai funcionar bem no cooktop indução. Então são 3 camadas, literalmente, 3 camadas. de materiais. E tem alguns casos onde só o fundo é triplo, que é a mais clássica. Mais recentemente foi decidido fazer uma panela, toda ela 3 partes. Então nós vamos ter uma chapa de inox, 430. Que é a cuba ali onde vai receber os alimentos. Por fora. Um disco grosso, uma chapa grossa de alumínio para garantir uma Distribuição. boa de calor. O alumínio ele conduz o calor muito melhor do que o inox. E por dentro um 304 para garantir que a peça vai ter o contato com o alimento. É inerente, que não vai ter nenhuma reação referente a isso. Mas então vocês tiveram que desenvolver de acordo com o que o mercado se movimentava. Chegou aí o fogão de indução. Os tipos de panela que até então era no mercado não atenderia. Vocês tiveram que pensar uma forma de atender e que seja útil e que não seja prejudicial à saúde. Sim. Como que vocês desenvolveram isso nesse sentido? Vocês viram a necessidade e foram testando para ver como que fazia essa... porque o que garante que aquele fogão de indução ele transporte o calor para aquilo e também que seja eficiente, porque você está engrossando aquele material, ficando ainda mais difícil de transferir o calor para o alimento. Como que vocês pensaram em desenvolver? Então, para a indução funcionar, tu precisa ter um material ferromagnético na panela. Então, se colocar uma panela de ferro fundido, ela vai funcionar na indução. Mas uma panela de inox 430, ele é muito bom que ele vai
acoplar muito bem na indução e vai receber muito bem o calor. A eficiência é muito boa. Depois o inox, apesar de conduzir o calor bem, ele não é excelente. O alumínio é excelente para conduzir calor. Então uma chapa grossa de alumínio para garantir que todo o elemento vai aquecer uniforme. E por fim, o inox 304 para garantir a resistência, a corrosão e a durabilidade. 3, né? Então é 3 a panela não é 100% não, de inox. inox. Ela Não é tem 100%. o segredinho ali as do panelas Masterchef. tem ali. E aí por isso que você vê que é mais pesado também o fundo, tem panelas, né? E tem agora o modelo mais novo que é toda ela. Mas isso gera um grande problema, porque alumínio estampa muito bem. Perfeito. 430 mais ou menos. E o 304 estampa bem. Então tu tem que garantir que esse conjunto de 3 materiais distintos estampe bem para produzir, não pode ter, garanta uma panela única. Mas não existe aquele pilha galvânica, transferência, pode gerar algum problema trabalhar com materiais diferentes? Sim, pilha galvânica existe, é uma situação que pode ser reproduzida, mas nesse caso toda a parte que está em contato com o alimento, toda ela é 304. 304, nesse caso vai ter a borda da panela. Então não tem. O alumínio não vai. O alumínio está ali, mas não está em contato com o meio que seria o corrosivo, que é o. Sim, mas o alumínio ele está no meio. Fizeram um sanduíche com ele, é isso? Ele está isolado. Ele está isolado. Então ele não tem oxigênio ali, né? Não tem oxigênio, não tem uma água com sal, não tem nada que faça gerar pilha. Então, nessas panelas, só vai estragar ela oxidar se quiser. É uma panela para tu pegar e deixar para o filho que vai durar. É, por isso que você não pode fazer aquela pergunta, o inox é caro, isso é caro. Caro, dilui isso no passar do tempo. Dilui o trabalho do pesquisador que teve para desenvolver para que você possa ter o correto uso. Acho que a visão tem que mudar da presença do aço inox, as vantagens que se tem para você ter um material como esse, um material tão nobre e tão bom no seu cotidiano, no seu uso, né? Vai te dar uma rentabilidade muito boa. E agora, a pergunta da dona de casa, que nós estamos falando de panela, né? Quando queima a panela embaixo ali, fica, se bem que é por indução, mas vamos supor que queimou lá, ficou aquela crostra, sabe? O amarelinho lá fica meio preto e tal, enfim. Tem alguma dica da Tramontina? Tem que arear. A Tramontina também, muitas pessoas assim areiam a panela inox. Não é? A panela inox, se pegar, arear ela... inclusive, uma coisa bem interessante a palha de aço, ela é menos abrasiva do que uma esponja, o lado verde. Opa, então, não sabia. O lado verde da esponja ele é bem abrasivo. Existe a esponja também, a roxa, que é extremamente abrasiva, mais ainda, e a amarela, que é mais suave, né? Então, a maioria do pessoal vai pegar a esponja, vai esfregar no inox, tu vai limpar ele, vai arranhar um pouquinho, mas tu pode fazer isso a vida inteira, que não consegue gastar o inox que ele dentro. Se a pessoa quiser manter o brilho dela toda, tem a pasta de polir para essas panelas também. É a mesma pasta lá que... Bem similar. Ah, tá. Bem outra pasta. Tá, porque eu falei, não, na pasta não. E na pasta... Se passar em mim, eu fico melhor. Né? E a pasta inox é resistente, então aplica com bastante força, pode esfregar com muita força, que quanto mais força fizer, é mais fácil limpar ele. Então, o bom do inox é esse, tu pode aplicar com muita força que tu não vai estragar ele. É um material nobre, então pode fazer força que vai manter ela brilhosa. Isso é bacana. Tá, então, para remover aquele preto, aquele amarelo, meio laranjado da panela queimada, tem a pasta específica que vai remover isso aí. Remover isso aí. Legal, hein? E tem também a parte de cozinha industrial da Tramontina, né? Eu acho que é um item recente, né? Para esse segmento, né? Sim, a parte daí, a mesma unidade faz as panelas de inox, ela fabrica também cozinhas industriais. Então, cozinha industrial basicamente só 304, escovado. Então, é mais um projeto como o cliente quiser. Então, tem muita variação para o cliente escolher. É modular, né? Modular, toda modular, com os tamanhos. Então, tu pode montar como quiser ela. Então, cada peça uma encaixa na outra. E aí, para o cliente que desejar. Então, eu quero ter uma cuba extremamente profunda para a cozinha. Tem cuba lá dentro, cuba mais de 400 milímetros por unidade. Mas não é estampada, ou é estampada? Essa aí é dobrada e soldada. Para esse tamanho de cuba não se tem um molde. Não se tem molde. E o bom do dobrado, um aço mais espesso, é rígida a peça. E aí tem as bancadas, aí tem os fogões, tem fritadeira, coifas industriais. Por isso que se utiliza 100 toneladas por dia. É algo que eu tô com esse número aqui, é surreal, cara. É muito material. E aí nós vamos falar sobre um pouquinho
sobre a Tramontina continua ou vai pro próximo bloco? Vamos chamar o bloco aí pra Cara, gente eu tô descansar, empolgado, porque cara, o negócio tô aqui tem empolgado, assunto tô pra empolgado. caramba, mas o nosso Como eu tempo é gosto de limitado. inox, cara. O nosso tempo é limitado. Então vamos chamar o intervalo. Você fica aí de olho, porque o assunto tá muito legal. Estamos falando aqui sobre Tramontina, mas na verdade estamos falando sobre inox, literalmente, né? Inox. No uso, claro, da Tramontina e de todo cidadão brasileiro que possui um produto como esse. Fica de olho aí que a gente já está de volta. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E aí, pessoal, estamos de volta aqui nesse assunto super bacana com o Roberto Mugen, da Tramontina. Ele que é pesquisador ali e tem uma ampla experiência com aço inox e está trazendo para a gente aqui informações super relevantes. Eu recomendo você, se ainda não assistiu ou se perdeu alguma parte desse programa, volte aí e assista, porque eu tenho certeza que é conhecimento garantido, não é não, Douglas? Tá muito bom, mas muito mesmo, um conhecimento vasto, e aí você vê a presença do aço inox de outras formas, né? Acompanha aí. Um assunto em cima do outro. Mas vamos lá. Roberto, fala pra gente, assim, você é um cara extremamente experiente, vivido aí, tem uma experiência também fora da Tramontina, né? Acredito que você, dentro da sua área de pesquisa, já visitou outros lugares, produtores também, larga produção do aço inox. E conta pra gente como que foi a sua visão em relação ao Brasil e o exterior, quando a gente fala sobre o aço inox. Pela Tramontina já foi alguma vez fornecedores de aço inox no exterior, inox, equipamentos, inclusive óleos, produtos para estampagem. E fora do Brasil, o consumo de inox já é muito mais difundido. Então tem um mercado de inox em produtos que no Brasil nem se pensa. Mas o que, por exemplo? Europa, Mediterrâneo, a Serinox produz lá vergalhão de Lean Duplex. Então o pessoal pensa, vergalhão no Brasil é um aço carbono. Carbono comum, que tu tem que colocar uma grossa camada de concreto ao redor para ele não oxidar e aguentar. Lá se fabrica com inox. Vantagem do inox: resistência mecânica muito superior ao carbono, então já consegue trabalhar com vergalhão mais fino. Como ele não vai oxidar, tu consegue colocar muito menos concreto na borda dele e garantir que a peça vai durar também sem agressão marítima. Tu quer fazer um pier, uma plataforma, uma casa perto da beira do mar, fez de vergalhão de inox, nunca na vida tu vai se incomodar com ele. Inclusive existe um caso muito famoso nos Estados Unidos, numa ponte que fizeram de inox, que depois de 60 anos estava perfeita, construiu mais carbono, deu 10 anos, a de carbono caiu. Progresso, né? Ponte Progresso. Então é um caso clássico do porquê o inox em certas ações é muito recomendável. O corrimão, guarda-corpo, todas essas estruturas que no Brasil o carbono domina, feita de inox. Então basta a pessoa fazer uma limpeza nela, tá perfeita e nunca na vida se incomoda. Mais recentemente fui Vietnã e China, dois países que o pessoal geralmente associa com países pobres. Mas tu chega neles lá, a caixa de água deles é inox. Uma caixa de inox é uma maravilha. Tu esvaziou a caixa d'água, tu consegue limpar ela. Sem muito esforço, né? Sem muito esforço, tu higieniza ela e tá perfeita. Ou coisas muito mais simples, como os bueiros de rua que se faz aqui no Brasil, que tu vai colocar um concretinho em cima. Lá o L, em vez de ser carbono, que no Brasil pouco tempo está oxidado pelos vapores, lá é inox. Então a peça, já quantos anos estava em uso, estava perfeita. Grelhas de drenagem de rua, todas de aço inox. Não tem oxidação, não tem perda do material.
guarda-corpo de sacada, de aço inox, grades de inox. Mas isso foi em bairros ricos, pessoas com maior poder aquisitivo? Bairros ricos e bairros bem populares. O inox é extremamente difundido o consumo lá. Tu via as barraquinhas de rua do pessoal era de inox, não era carbono. Então, a gente vê o que é a cultura do inox, quando a gente fica aqui isso, martelando, falando a respeito de mudança de pensamento, né? É isso. Mindset, o né? mindset. É esse tipo de mudança que o comportamento que nós, brasileiros, precisamos entender. E quando a gente está investindo num equipamento de maior durabilidade, como o aço inox, nós estamos investindo em algo para a vida. Sim. A gente, às vezes, compra alguma coisa e precisa trocar logo daqui 10 anos, 5 anos, o inox não, ele vai durar os filhos e filhos dos filhos. É igual fixadores, normalmente o pessoal utiliza bastante fixador galvanizado e não tem aquela preocupação, não, vai ficar firme lá e boa, mas não, quando você utiliza o material correto, nós temos aqui um grande amigo patrocinador também, o pessoal do isso, Luiz, o Eduardo, a Inoxpar, também que a gente está aqui para facilitar, né, aproximar esse mercado, né, e fazer com que gerem negócios entendendo a possibilidade de bons frutos, né, como fixadores de aço inox. É algo que eu vejo que precisa ter uma mudança cultural que nós iniciamos também aqui, né, através de um podcast como esse, de um episódio de estar aqui dialogando com a Tramontina sobre essa necessidade de conscientização na tomada de decisão. Inclusive, quem faz lei, os legisladores, né? Tanto o pessoal de Brasília, do município, do estado, que são os vereadores, eles precisam, que são presidentes, são governadores, deputados, eles precisam entender para fomentar a correta aplicação. É analisar não apenas aquele investimento inicial, mas algo que perpetue, que vai transcender, que vai mudar, que vai ser passado para uma próxima geração e diminuindo o custo, né? Entender que também de 4 a 6% do PIB ele se corrói, né? Então a oxidação é um grande problema que degrada a economia, que degrada a potência de um país que poderia estar investindo em outro tipo de recurso ou fazendo com que o país acelerasse. Não, ele está tendo que reformar aquilo que poderia ser algo durável. Até a gente também, né? Degrada nosso próprio dinheiro, né? Porque Sim, vai embora também. sim. Quantos de nós já não Dinheiro perdido. Isso, e por isso que você, quando for comprar, também tem que escolher o material em aço inox, por conta dessa tratativa toda que a gente está explicando sobre as necessidades e pensamento a longo prazo. E é interessante isso, quando você conversa aqui, vê pessoas que viajaram o mundo como um todo e fala, lá fora é assim. Aqui o Brasil não é porque... Dá pra pensar, né? Uma tampa de bueiro em aço inox aqui no Brasil. Então, por isso que a gente falou, não, tem que ser fixo. Porque se for no Brasil, a gente sabe, mas é cultural, mas a gente tem que entender que precisa mudar. Precisa. Há uma necessidade de concentrar o investimento de forma correta. Investir em inox é investir corretamente. E mais, o inox não é caro. Para com esse paradigma que o inox é caro. Não é caro. Dilui ele com a vida útil dele, cara, você vai ter uma economia gigantesca. E isso que você trouxe pra gente de informação do exterior já mostra, já dá dois dados. Explica o porquê que o nosso consumo é tão pouco, né? Aqui no Brasil acho que está em 2, esse ano caiu para né? 2. Já estava vindo em queda de 3, né? Para 2 e pouquinho, agora está em 2 mais ou menos. E em outros países como Vietnã, China, Europa, né? é tudo 15, 20, 18, enfim. Isso mostra o porquê, né? Um varal de cortina, enfim, tudo é praticamente pensado em aço inox. E outro dado alarmante que é muito interessante nessa discussão é a Tramontina, só a Tramontina, utiliza 100 toneladas de aço inox por dia e o nosso consumo é 2%. Será que tem mercado para crescimento aí? Roberto, será que tem mercado para crescer? Tem mercado em todas as áreas. Na Ásia, uma caixa d'água é de inox. Uma caixa d'água de inox é excelente para limpeza. A pessoa pega, esvazia a caixa d'água, faz a limpeza, deixa perfeita, enche de água. No Brasil nós temos N materiais para caixa d'água. Alguns menos inox. E alguns materiais, inclusive, bem ruins de limpar.
Materiais porosos, tudo que acaba... Antigamente era aquelas que foi proibido. O amianto. Amianto. Já teve até amianto. Então, nós temos mercados para Tá trabalhar. evoluído. Um outro mercado grande que tem no exterior, aqui no Brasil, muito pouco, telha de inox. O Brasil já vende, existe, São Paulo, algumas cidades se encontra, mas muito pouco. Uma telha de inox, ela pode ser mais fina do que uma madeira galvanizada, porque o inox tem uma rigidez boa, colocando um parafuso de inox. É uma peça eterna. Então, tu vai montar a região litorânea. O galvanizado, ele é muito bom, mas mais cedo ou mais tarde ele vai oxidar. Vai ter E problema. a tua telha de brilhosa vai ficar marrom e pode furar. O inox não, o inox é eterno. E não quebra, né? Aí, já aproveitando a questão dos parafusos. Um erro clássico. Tu colocar um parafuso de galvanizado no inox. Aí tu tem uma pilha galvânica e tu tem uma enorme área de inox nobre contra um parafuso. Você acaba comprometendo, né? O parafuso desaparece. Por isso procure lá Inoxpar para comprar o parafuso correto aí para tua obra de inox, entendeu? Inoxpar tem todo Então, todo know-how, né, Know-how, que vai fazer essa consultoria. Então, esses são os cuidados que você tem que ter quando você trabalha com inox. Saber quais são os materiais que vão trabalhar em conjunto. Porque, de repente, você investiu certo, comprou o aço inox, mas pecou na fixação. E pode comprometer o resultado, porque ele vai gerar uma oxidação localizada ali. Não é porque o inox oxidou, é que o material que estava junto dele contaminou. Né? Então esse é o cuidado. Eu acredito que lá vocês têm essa preocupação. E a pergunta que eu faço é: vocês fazem algum treinamento para quem tem interesse de aprender algo mais? A fábrica da Tramontina, ela é aberta para uma visita? Alguém que queira desenvolver parceria? Qual que é o caminho para chegar até a Tramontina? Eu sei que tem um centro de distribuição, acho que é Barueri aqui. Sim, nós temos os CDs. Então, o Grupo Tramontina hoje são 9 fábricas, 8 no Brasil, uma no exterior. Nós temos os centros de distribuição aqui, né, de cabeça, centros de distribuições aqui, mas são 20 centros de distribuição que tem. E aí, o que as fábricas fazem? Elas têm o treinamento para os vendedores, distribuidores de mercado e lojistas. Então, o pessoal vai na fábrica, visita o processo produtivo, vê como é produzido todos os materiais, e aí nós damos uma explicação de como cada material pode ser utilizado. Então, como especificar o material, cuidados que você tem que ter, que o pessoal pega e acha que inox é eterno. Sim, se cuidando bem dele é eterno. Sim. Tem alguns detalhes que tem que tomar cuidado nele para garantir que vai durar para sempre. Sim. Como todo o material. Então, existem muitas visitas, tem dias que chega até 2, 3 visitas na fábrica de clientes visitando para ver como funciona o processo e tudo que é feito lá dentro. E isso é para... tem que fazer um agendamento prévio, entrar em contato para que haja essa agenda de visitação à fábrica, né? E vocês fazem um tour, então, explicando. Sim. Bacana. E eu queria muito me convidar para ir lá. Vamos ver. Nós levamos, inclusive, também, já foi influencers de mercado, várias pessoas para lá, né? Não, bacana. Então vai mais dois aí. Pronto, nós já estamos nos tornando influencers do mercado de aço inox, hein? Bacana. O Roberto trouxe 2 vídeos aqui para mostrar melhor as aplicações. Isso, mas antes de mostrar esse vídeo, vamos falar de onde está localizada a Tramontina? Sim, vamos lá. Tramontina está localizada na Serra Gaúcha, na cidade de... Ela nasceu em Carlos Barbosa. Até hoje o principal foco produtivo da unidade é Tramontina, Carlos Barbosa. Tem algumas unidades mais esparramadas que fazem a produção. Então, a Serra Gaúcha, hoje, Carlos Barbosa, Farroupilha, Bento, Caxias e Viseu, é o segundo maior polo industrial do Brasil em termos de aços. Em termos de aços, nós estamos falando nem de aço inox, nós estamos falando de aço. De aço. Então, pega a produção de carretas. No Brasil, tu pega lá Randon, Librelato, Facchini, é tudo Caxias e arredores. Ônibus, Marco Polo, na região. Então, tem um grande consumo ali de carbono para esses materiais. Inox da Tramontina faz um grande consumo naquela região. E temos outros materiais sendo consumidos ali. Percebi que o sul do Brasil contribui demais para a evolução, né, o crescimento do Brasil como um todo, e principalmente para essa questão metalúrgica, de metalurgia, de transformação. Nós estamos entendendo que o consumo de inox para essa região é grande. E a pergunta, falta mão de obra lá? Porque ontem
O Léo teve no episódio passado aqui conosco e falou exatamente isso. Olha, Douglas, lá o pessoal consome bastante inox. O que falta é mão de obra especializada. Lá essa Serra Gaúcha, quantos habitantes tem? Qual é a representatividade que a Tramontina tem para o município ou tem para aquela área que ela está instalada? Então, falta de mão de obra, isso já temos bastante tempo um problema. Então, mão de obra qualificada é complicado de conseguir. Tramontina tem grande parceria com o SESI, então muita gente faz técnico no SESI e a menos que a pessoa não queira, vai ser contratada pela Tramontina. Então, mão de obra qualificada para trabalhar é uma dificuldade. E mesmo em alguns lugares nós damos um treinamento interno. Quando a pessoa quiser trabalhar, tem emprego. Legal. Tem emprego, nós damos condições, tudo. Dica de emprego aí pra você que tá precisando, pensa em mudar de área. Lá tem Serra Gaúcha, mas só que é o seguinte. Tem agência de só que é o emprego. seguinte, lá é frio. E você tem que ir para trabalhar, porque o pessoal do Sul trabalha muito. Parabéns, viu, para quem é do Sul, não desmerecendo os outros estados, imagina, não é isso. Mas eu conhecendo bem o que eu já tive a oportunidade de conhecer e visitar e ver esse polo industrial tão forte, eu posso dizer que o Sul contribui muito para o Brasil. Nós temos lá o frio inverno nosso é bem rigoroso. É bem baixo, um outro Brasil quase, assim, em termos de clima. Sim, sim. Aí também temos uma grande produção de maquinário para a indústria alimentícia, região de Bento, Farroupilha, o pessoal produz muito, indústria do vinho, uva, sucos, é muito produzido. Tanques de inox para a produção de vinho. De cerveja também. Cerveja, então se exporta muito tanque para outras empresas que queiram fazer. Então o inox no vinho é algo muito interessante. Um tanque tradicional era de madeira. Só que o vinho, quando vai fermentar ele para transformar o suco de uva no vinho, acaba gerando bastante calor às bactérias. E aí isso, muito quente, a bactéria estava devagar, demorava semanas. O pessoal fez um tanque de inox com umas luvas de refrigeração por fora e tu consegue fazer em semanas, fazer em poucos dias. Olha aí. E aí o inox acelerou por conta da transferência térmica do inox. Né? Produziu ali o vinho, esvaziou o tanque, faz o CIP, limpeza nele e sai embora. Temos também a Santa Clara, produção de leite e laticínios. Tudo lá inox. Então, o inox é muito bom, porque tu passou o leite lá dentro, faz o CIP, tu passa um ácido e depois uma água para limpar. O inox está inerte, não tem contaminação nenhuma. Então, existem N usos de inox que a pessoa nem enxerga no dia a dia. Como é que tu vai fazer todo um processo? Tu vai pasteurizar o leite para garantir que ele dure semanas numa caixinha. É tudo em trocadores de calor dessa inox. Mas a Serra Gaúcha é toda de inox? A cultura lá também já mudou ou não? Tem um consumo expressivo de inox, mas também entra muito a questão do Brasil. Outros materiais mais baratos acabam entrando. Então, o Brasil como todo tem um costume um pouco de meio de consumismo imediatista. Esse produto é barato. Só que quando tu vai ver, tu comprou 4, 5 produtos numa vida, enquanto podia ter comprado um que já resolveria para sempre. Então... E lá, qual que é a quantidade de colaboradores que se tem e a quantidade de habitantes na cidade? Porque isso me chamou bastante atenção. A cidade de Trabalho tem quase 30 mil habitantes e nós temos nas unidades Tramontina dali 7 mil. Então, nem todo mundo é cidade, nós trazemos gente de fora porque falta gente ali. Então, todos os dias saem ônibus de cidades vizinhas para o pessoal ir trabalhar nas unidades. Então, praticamente, o município, a cidade se desenvolveu em torno da Tramontina, né? Tramontina. E uma característica que eu ouço muito falar é que, apesar do tamanho, né? A Tramontina gigantesca, ela ainda mantém características de uma empresa familiar. É isso mesmo? É isso mesmo. Pensa? Tramontina tem aquela questão onde tu tem muito acesso às pessoas. Então, nós estamos desenvolvendo um produto novo, estamos fazendo um teste de alguma melhoria de processo, resolver algum problema. É fácil conversar com os diretores, com os gerentes, para discutir o problema. Não tem várias pessoas entre tu e o diretor que impedem de conversar com o diretor, não. Lá nós conversamos, temos acesso e as ideias são ouvidas. Então, como fazer uma melhoria de um processo? O operador da fábrica consegue participar da ideia dele, de como melhorar o processo,
ajustar problemas, tudo. Legal. Bacana. Sabe o que eu notei também? Você ontem, né? Essa semana, né? Quando a gente lançar esse episódio, eu vi que você participou do Inox Core e você veio acompanhado do diretor industrial, é isso? Da Sim. Tramontina, da sua divisão? Como que é? Qual que é o nome dele que eu acabei agora Ontem fugindo? quem participou junto foi o Ricardo Bianco, o diretor industrial. Ricardo Bianco, um grande abraço, viu? Foi muito bom ter você e conversar um pouquinho contigo. Ele tem um grande conhecimento técnico sobre N processos, né? E ele está sempre junto para saber o que está acontecendo na fábrica, como está acontecendo e trabalhar junto, né? Você Então, vê que é uma sintonia, uma harmonia mesmo. E é bem legal, bem interessante. Parabéns a toda a Tramontina, a todos que estão envolvidos. Vemos aí que é uma empresa bem familiar, que se assemelha muito com muitas regiões do Brasil como um todo, né? Que você vê aí a família envolvida no negócio, né? Mas o negócio não é pequeno, não. É um negócio gigantesco. Nos vídeos, como vocês vão ver, vão ter muita automação, muito robô. Então vamos dar Inclusive, uma a olhadinha? falta de mão de obra acaba nos levando a automatizar muito. Ah, é? Hoje, tem muito robô. hoje o nível de automação da Tramontina está superior à média da Coreia do Sul, que é um país que se vê como extremamente robotizado. É, robotizado e desenvolvido. Então nós temos no Brasil uma empresa brasileira Com nível nível de robótica de um país desenvolvido. Mais ainda, né? Se você for ver tecnologia embarcada, desenvolvida. É claro que boa parte dessa tecnologia veio de fora, né? Sim. Porém, ela está aqui em operação, né? E com 7 mil funcionários, né? 7 mil funcionários. Mas Temos que valorizar e ter orgulho de ter uma Tramontina no Brasil. Um robô tem um robô, como o robô vai vir de fora, não se fabrica robô no Brasil. Mas tem todos os acessórios, tem que fazer a automação dele, como ele vai pegar, para onde vai levar, todos os acessórios que tem que... Como você vai trabalhar o robô, isso aí é um grande desafio, né? Sim. Então, tu muda o processo, uma coisa é um processo manual, outra coisa é um processo automatizado. Então, um robô ele é muito bom, mas gera algumas dificuldades. Então, o aço para o processo automatizado tem que ser perfeito. No manual, tu consegue colocar lá a chapa, colocar um pouco mais de óleo, um pouco menos, puxar mais para um lado, para o outro. No processo automatizado é contínuo, é igual. Não pode ter falha, né? Não pode ter falha. Eu não posso pegar lá na chapa e pegar um rolinho e passar no canto da matriz que vai funcionar. No robô eu não consigo fazer isso, então eu tenho que garantir que o processo já de antes venha contínuo. Bacana. Vamos conhecer, vamos ver esse vídeo. Na prática aí. Aí vamos passar aqui um vídeo, você que nos acompanha. E claro, nós vamos ter aqui, né, um tour com o Roberto explicando aqui como vai proceder. O que é cada coisa. Sim. Então, o grupo Tramontina como um todo, ele está com mais de 22 mil itens distintos no mercado. SKUs que são fabricados, né? Esses aqui são os fundadores. A empresa começou na produção de canivete escolar, facas, e ao longo do tempo ela foi crescendo. Então, cutelaria original, que é a maior produção de talheres. Aqui é no mesmo unidades. Lugar ou são lugares distintos? Então, geralmente o nome da unidade é onde ela está localizada. Volta aí, John. Olha o tamanho da... Perceba aí E como faz para ter uma gestão dessa? Muito gente, controle, tudo. Controle, imagina, porque são unidades diferentes, ó. Você tem... Volta lá, vamos parar. Você tem... Então, o pessoal vai ter Belém, né? Cada unidade são os seus produtos mais da unidade, né? Que são os que mais consomem naquela região, né? Então, Belém, nós temos a questão de cerâmicas, cutelaria, talheres, panela de alumínio, Delta, temos a de plásticos, a Delta porcelana, Eletric, materiais elétricos, Farroupilha, panelas de inox, e a Garibaldi, ferramentas. Temos a Multi, que também vai ser utensílios agrícolas, a Tec, que é pias e cubas. Opa, essa Tec aí é onde você trabalha. Volta lá, é onde o Roberto aqui nós trabalha. Temos a questão do... Vamos ver, para um pouquinho. Olha aí. Oh, meu Deus do céu. E lá você tem, eu tô vendo saindo fumaça lá do meio, o que é? Tô lá, ó, uma chaminés que tem aqui. Aqui são sistemas de resfriamento de água. Ah, tá, então, tem tudo isso. Então, para manter uma prensa trabalhando, tu precisa garantir o óleo uma temperatura adequada, vários processos geram calor. Sim. E aí nós temos trocadores de calor para garantir o sistema. E aí essa água daqui é água coletada pela chuva, então todo telhado joga em tanques essa água e nós reutilizamos essa água interna para fazer.
Então nós temos o administrativo, parte de cima, a parte de baixo, laboratórios, produção de pias, cubos e tanques, produção de eletros, aqui produção de lixeiras, acabamento final de pias e cubas e um armazém vertical para armazenar as peças. Então, polimento acontece naquele galpão ali, E lateral. temos uma parte também externa que é feita. Externa. Que é feito. Aí aqui do lado nós temos a madeira para utensílios agrícolas, então pá, enxada, cabo de outras coisas que vai. Aqui carrinho vai de mais mão. carbono, então. Aqui é basicamente carbono. Tá. Do lado vai ter unidade elétrica, então vai ter tomada, interruptor, ó, conduíte, cabos, São bem separados bem também. separados. E vai. Aqui atrás é um parque da Tramontina para os funcionários. Ah, bacana. Então é um tem Grêmio. campo de futebol, tem quadra coberta, quadra aberta, vôlei, Então- bocha, boliche, É, churrasqueira. por isso quando a gente assiste um jogo de futsal, normalmente, lá tem um time do Carlos Barbosa, que time bom, né? Aí a gente vê lá que tem lá, bem no centro da quadra, Tramontina, né? Tramontina. Tramontina patrocina, né? Patrocina muito o Clube de Barbosa ali. É bem bacana. Ela auxiliou, sempre auxiliou o clube. E tem Era- jogador do Carlos Barbosa que trabalhou em Tramontina? Teve, o oposto também já teve também. É, que legal. Então, ali vai. E aí cada unidade tem seus produtos, como fazendo, né? Ó, volta lá. Vamos parar ali naquela. Tenta parar que é bem interessante. Aí, essa divisão é qual? Ali é a cutelaria, que é as facas, né? Essa aí. Essa aqui é elétrica, então nós temos as tomadas, caixinhas de tomada injetadas, interruptores, pinos. Aqui você tem um centro de usinagem, né? Ou não? Pode ser usinagem ou acabamento final da Acabamento peça. final, tá. Aí você tem esteira, eu tô vendo que são esteiras, né? Bem interessante. É automatizada, total. Automatizada. Então, se puder parar um pouco aqui. Opa, volta lá. Então, ali é a unidade que eu trabalho. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, a pia, depois de produzida, ela vai para um transportador, para o estoque, né? E aqui esses robozinhos são para dobra da pia. A pia estampada vai ter a alçatina, vai ter as laterais, então coloca-se as peças num carretel. Esse carretel vai alimentando os robôs que vão fazendo a dobra. Então, são 4 robôs que fazem toda a dobra da pia. Tá. E ela é monobloco aí? Monobloco. Explica esse negócio de monobloco pra gente. A Tramontina, quando começou a produzir pias, o objetivo foi fazer uma peça monobloco. Então, uma chapa única de aço produz a cuba e o tampo. Roberto. Uma única batida? Uma única batida, então, não é uma cuba soldada no tampo. Então, com isso, nós exigimos um pouco mais do aço, porque produzir uma cuba separada é mais fácil. O aço, quando começa a formar, puxa material tudo. Sim. Mas a vantagem é que a peça não tem enchimento, não tem concreto, não tem madeira, não tem lá embaixo. A pia é só inox. Então, se a pessoa pegou, alcançou dela, reformar a casa, trocar, só tem uma peça de inox, tu moe ela e vira inox novo, reciclável. Não tem um material de enchimento. Para transporte também é muito mais fácil. Menos peso, né? Então, para um cliente for comprar uma pia nossa, nós conseguimos colocar num pallet de 128 pias. Nossa. Então, um pallet que uma pessoa com uma paleteira movimenta facilmente e leva. E aí, essa modelo aqui, nós vendemos ela com um preço bem barato para ajudar as pessoas. Inclusive, quando deu ano passado as enchentes, nós vendemos um volume bem expressivo dessas pias a lucro zero para ajudar na reconstrução. Cada unidade da Tramontina trabalhou num dos produtos sem lucro nenhum para ajudar o Estado. Bem bacana. Então, sai. É uma contribuição social, tá? E essas peças aqui, apesar de ser uma peça simples, quanto mais simples ela e barata, mais tecnologia tem que ter para garantir que a peça seja produzida sem falha nenhuma, né? Ela tá pendurada em uma esteira Uma que esteira. vai... De um pavilhão para outro. Então, nós produzimos num pavilhão, aqui atrás das linhas de prensa, dobra, lava a peça, manda para o pavilhão para ser estocada e montado os kits. E esse modelo já está furado, mas tem outros modelos que a pessoa pode escolher 3 furos de válvula de escape, pode escolher com ou sem escape e pode furar atrás para as torneiras. Sim. E pode comprar de 1 a 32 por caixa. Então, nós temos um estoque intermediário, que alguns itens são muito personalizados. Então, quando o cliente compra, se fabrica e entrega para ele. Bem bacana. Bora. Aí tem a linha de UD aqui. Vai ter facas. Então, essa aqui é a faca mais comum. Temos... Que é aquele tipo de aço que você falou, né? 420, tem que saber.
Para churrasco, vai encontrar Tramontina presente. Ferramenta doméstica, as mangueiras, injetamos lá, ferramentas. Aí Tudo fabricada? tudo fabricado, aço carbono forjado. Lá vocês também têm a parte de forja lá? A Tramontina Garibaldi produz ferramentas, então tem forjaria quente. Mas carbono, né? Carbono daí. Carbono. Carbono tem alguns inox para ferramentas também. Eles têm uma linha de chaves de fenda de inox. Electric. Então, materiais elétricos. Tem as lâmpadas LED que tu pode escolher a cor dela. Então, tu conecta no celular e eu quero hoje a cor que tu quiser, ela faz intensidade luminosa. E desde que ano trabalha com inox? Você sabe? O inox já está há mais de 30 anos. Então, começamos com ferramentas e depois a unidade que eu trabalho, que tem 20 e poucos anos, ela surgiu para inox. Ela surgiu começando com cubas de inox, depois foi trazido pias de inox, eletros e lixeiras. E agora estamos uma parte também de torneiras e misturadores de aço inox. Bem bacana. O pessoal da Tramontina é bem arrojado, né? Vê as necessidades e foi entrando. É bacana, cara. E aí vai se fazendo tudo que se precisa. Aí é um projeto social? Sim, nós temos um centro de treinamento da Tramontina e tem também uma parceria com o SESI para a formação de pessoas. É devolver um pouco do que o inox, do que o Brasil deu, né? Uhum. De oportunidade. Bem gratificante. Tem outro vídeo também? Tem outro vídeo que é da humanidade. Então, na unidade que eu trabalhava, mostrar um pouco mais do processo das cubas, né? Vai parando quando Então, fabricamos os cooktops também. Então, mesa de vidro. Hoje a mesa de inox está entrando muito forte também, que é interessante. Aqui é a panela com fundo triplo. Então, bom, tudo isso aqui é item Tramontina. Vendemos também fornos, dobra automatizada para fazer as bandejas dos cooktops. Para quem não sabe, isso é um centro de dobra. E o sistema de produção das cubas, então é tudo por robô, entre um transfer e outro. Aqui um misturador de aço inox. Lixeiras, cooktops, aqui foi premiado bastante. Tudo inox, tudo inox. Ou revestido. Ou revestido. Não revestido. Carlos Barbosa, desde 96. 50 mil metros quadrados. Era construído, nós temos ainda espaço para crescer do lado, né? 12 mil itens por dia, 27 toneladas, só essa divisão, né? Temos 2 linhas de corte automatizadas de aço inox para produzir. Colaboradores automatizados já está um pouco maior. Linha de lixeira são 3 linhas automatizadas para produzir os corpos de lixeira. Temos um armazém totalmente automatizado. Inteligente, né? É inteligente. O armazém não tem nenhuma pessoa que entra dentro. O sistema guarda. Olha, para. Pia, essa aqui é hoje está sendo a nossa pia mais vendida. Ela monobloco também. Monobloco, ela tem 525 milímetros por 1.200 de comprimento e 140 de unidade. Esse modelo aí o mercado gosta muito dele. Esse modelo já é bem antigo e muito tempo de venda. Aí todo o efluente gerado para a empresa é tratado nela mesma. A água da chuva é toda coletada e reusada internamente para resfriamento de máquina, limpeza. Essa cuba industrial, né? Aí é cuba doméstica, essas aqui. Doméstica? Doméstica. Temos o departamento de engenharia para novos produtos, melhoria dos produtos, questão dos elétricos. Você trabalha nesse setor aqui. Uhum. Então, todos os testes de produto, vida útil, desenvolvimento de receitas. Esse aqui é um produto novo que nós temos no mercado há alguns anos. É um cooktop que ele ensina a pessoa a cozinhar. Então, ele tem balança integrada e sensor de temperatura. Nossa! Então, tu baixa um aplicativo no celular e aí tu escolhe a receita. Já estamos em mais de 200 e poucas receitas. E ele te diz o que tu precisa para a receita e vai te guiando. Então, coloca tal produto, espera tanto tempo, mexe, coloca mais não sei o que, para garantir a receita perfeita. Nossa. E ele se regula a potência automaticamente e pela balança vai dizendo quanto tu colocou do ingrediente, quanto perto tá de finalizar. Caramba, é tecnologia. Tramontina, hein, cara? Eu tô de boca aberta, né? Eu acho que tem que vir outra vez aqui. Precisa, o assunto cara. Aqui vai puxando. Mas a gente já deu horário. Já passou o horário, já acho que vai dar um bom tempo de bate-papo. Bacana. Roberto, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Foi um prazer meu conversar com vocês.
Eu acompanho o programa desde que ele iniciou. Oh, bacana, obrigado. Bacana, agradeço muito a tua participação, a tua interação. Muito bom ver e receber alguém com tanto conhecimento que ama o que faz. É nítido, a gente percebe o teu envolvimento. Parabéns, parabéns à Tramontina. Obrigado, Tramontina, por compartilhar conosco o conhecimento do Roberto. E a todos que nos acompanhem e continuarão com certeza acompanhando. Meu muito obrigado, e a gente se sente feliz e realizado de ter um episódio como esse aqui no Papo de Inox. É isso aí, você que precisa aí de chapa em Santa Catarina, busque o nosso parceiro Inox do Brasil. Um Cleiton, um grande abraço pro Cleiton aí. É tudo que você precisa, esses tipos de aço aqui que foram citados, é só dar um telefonema lá, porque eu tenho certeza que lá tem uma equipe de consultoria especializada para te atender dentro da sua necessidade. E nós não esquecemos do workshop, não. Nós vamos fazer. E agora nós vamos levar até a Tramontina no workshop, hein? Opa, vamos convidar, com certeza. Já está convidado. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar o produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!